Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. A maior rede de convênio com o Hospital da Santa Casa com todas as especialidades médicas, dentistas, exames e descontos no comércio local. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480. Olá pessoal, muito boa noite para você. Estamos começando mais um Poços Cast nesta terça-feira, uma terça-feira especial, né? Hoje é Dia das Mulheres, né? Uma data muito importante aqui para nós. E hoje, né, como uma homenagem, né, aqui às mulheres, nós estamos trazendo aqui 3 profissionais. Uma delas não chegou ainda, que ela está trabalhando. Olha só, tá bom? Estamos trazendo 3 profissionais de um dos principais órgãos aqui, um dos mais importantes órgãos aqui da cidade de Poços de Caldas, que é o SAMU. Estou recebendo aqui a doutora Nair e a nossa amiga Priscila Bastos, lá do SAMU. Boa noite para vocês. Boa noite, Jaderson. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, né, para falar do nosso serviço, da nossa profissão e desse dia, né, que é importante, não como um dia festivo, mas lembrar sempre que esse 8 de março é um dia de lutas e lutas, né? Lutas e lutas. Tá aí. Priscila, seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez, né? Boa noite para todos. Vamos lá, né? Começar, bater um pouquinho de papo aqui, falar um pouquinho do SAMU, um pouquinho do trabalho, né, de mulheres dentro do SAMU, que foi também uma luta, uma conquista, né? Bacana, bacana. Pessoal, ó, a Rose, né, figurinha carimbada do SAMU, a Rose tinha que ser candidata a vereadora, né? Porque ela, o que, né? Não dá ideia, o pessoal acho que conhece mais a Rose do que o próprio SAMU, né? Porque a figurinha lá, ela, né, doutora? Ela é uma figurinha nossa lá, assim, faz parte, assim, né, importantíssima. Ela está com a gente lá desde o início, desde a formação inicial do SAMU. Ela é um patrimônio nosso lá. Patrimônio do SAMU, né? Com certeza. A senhora está no SAMU há quanto tempo, doutora? Há 15 anos. Há 15 anos. Desde que o SAMU foi implantado, então, a senhora já estava lá. Isso. Nós começamos inicialmente, uma formação o SAMU de vários ainda era médicos, ali na Pernambuco, né? Na Pernambuco, né? Estava sendo implantado. Então, nós trabalhamos durante um tempo de contrato, até ser tudo formalizado. E depois, então, fizemos o concurso, né? Passamos e estamos lá desde esse tempo. Alguns colegas nossos médicos não pertencem mais ao nosso corpo clínico lá, mas muitas pessoas passaram lá. Outro dia nós estávamos fazendo até um levantamento. Nossa, foram muitas pessoas assim maravilhosas que passaram lá com a gente, tanto técnico, médico, telefonistas, muitos mesmo. Pessoal, para quem não sabe, né, a doutora Nair, né, ela se lá fosse um órgão militar, ela seria o general, ela que comanda o SAMU, né, ela que está lá, a parte administrativa, né, doutora, a parte do corpo clínico, parte de VTR. Conta um pouquinho a sua função dentro do SAMU. Eu sei que é tudo, mas tenta, né, dar um panorama do que a senhora faz lá dentro do SAMU. A gente tem uma função de gestão, né? A gestão de tudo de modo geral, vamos dizer assim, né? Então, nós temos que estar atentos a medicamentos, as VTRs, ao funcionamento, contratação de funcionários. Então, administramos aquilo como se fosse uma empresa, correto? E são muitas demandas, né? Para manter aquele serviço funcionar 24 horas. Né? Até mesmo porque o SAMU, né, doutora, ele não é
ele não termina ali só no atendimento, ali, lavar uma viatura, tem toda uma burocracia atrás, tem normas, reuniões, procedimentos que mudam, né? Não tem essa questão também? Sim, nós temos, são protocolos que nós temos de atendimento. O SAMU, ele também é como se fosse um observatório de determinadas situações. Por exemplo, quando a gente observa que tem um paciente que está solicitando muito atendimento ao SAMU. O que é que está acontecendo, né? Então, muitas vezes nós vamos atrás, ligamos para a família, para saber o que está acontecendo. Então, às vezes, nós descobrimos que são pacientes, um exemplo, que são pacientes que fazem tratamento, acompanhamento no CAPS, que ele não está indo, não está tomando a sua medicação, que acaba gerando vários atendimentos. Então, a gente entra em contato com o CAPS para alinhar o que está acontecendo, né? E tem sido assim, uma parceria muito boa com vários setores da Secretaria de Saúde quanto a essas pessoas, que a gente observa que eles solicitam o atendimento do SAMU, mas que por trás existe um outro contexto, né, de cuidados que essa pessoa tem que ter. Entendi. Isso aí, de uns anos para cá, tem funcionado muito bem. Porque às vezes a pessoa é até um paciente psiquiátrico, né? Isso. Muitas vezes a pessoa chama, inclusive isso daí acontece, né, Priscila, também com a polícia militar, acontece com o corpo de bombeiros, né? Da pessoa solicitar. Esses dias mesmo eu acompanhei uma ocorrência com o Rota 21 Plantão, né? Se eu não me engano, foi lá na Zona Leste, a pessoa chamando, dizendo que estava preso dentro da casa, que tinha colocado fogo, não sei o quê. E tal, não sei o que, acho que se eu não me engano foi no Santo André, se eu não me engano. E aí acabou indo as VTR, tudo pra lá, corpo de bombeiro passou rasgando aqui, e aí o repórter vai atrás também, aquele negócio, movimenta todo mundo. Ele conseguiu. Aí chega lá, né, todo mundo já chega apavorado, o bombeiro já tirando mangueira, aquele negócio, não é nada, né? Acontece muito isso. Acontece sim. E assim, é sempre uma oportunidade quando nós temos, e a gente não gosta de perder essa oportunidade, é de falar sobre o que é o SAMU, né? Então, o SAMU é um serviço de atendimento de urgência e emergência. É uma situação em que aquela pessoa, naquele momento, vamos dizer assim, está passando por uma situação de agravo. De repente, a sua saúde. Seria um risco de vida, alguma coisa assim? Poderia, sim. Um risco de vida. Então, por exemplo, uma pessoa diabética ou hipertensa, que naquele momento ela está tendo sintomas, né, que podem ser sintomas de um infarto, de um AVC. E é isso o nosso serviço, é justamente chegar até essa pessoa o mais rápido possível e levá-la para a instituição mais adequada àquele caso. Então, nós temos, assim, nossas pactuações. O acidentado, o politraumatizado, a nossa porta de entrada é a Santa Casa. Então, mesmo que essa pessoa tenha convênio, ela não vai para o convênio, ela vai para a Santa Casa. Mesmo que ela tenha um negócio particular, a porta de entrada é a Santa Casa. É a Santa Casa, tá? Por quê? Porque ali nós temos certeza que ela terá o melhor atendimento. Todo o suporte necessário. Todo o suporte necessário. Ali estarão cirurgiões de plantão, ortopedistas, neurologistas, anestesistas, que estão ali, presenciais 24 horas. Então, o politraumatizado, o grande acidentado, ele vai para essa instituição. Um paciente que haja uma suspeita, sinais clínicos evidentes de um AVC, um acidente vascular cerebral, a porta de entrada para esse paciente será o Santa Lúcia, né? Um caso, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio. Santa Lúcia. Então, nós temos essas pactuações, né? Então, é para isso que o nosso serviço é destinado, é justamente socorrer essa pessoa em que o resultado final vai ser muito bom para essa pessoa, né? Antigamente, é uma coisa até que a gente estava conversando um tempo atrás, o que acontecia quando não tinha o SAMU? Esses acidentes que tinham nas rodovias, dificilmente chegava um paciente com uma condição ou com uma chance, uma probabilidade maior de sobrevida. Poxa, e os próprios colegas na Santa Casa, muito tempo atrás, começaram
nós a trocarmos ideias. Eu também já trabalhei na Santa Casa, trabalhava na época tanto na Santa Casa, na cirurgia, quanto no SAMU, e que a gente via isso. Ou seja, a senhora recebeu muito paciente lá nessas condições que a senhora está falando de causa própria. Né? Isso. Né? Então chegava um paciente já atendido pela unidade de suporte avançado em condições melhores e que essa pessoa realmente tinha uma chance de sobrevivência muito melhor. Né? Então, assim, a gente vê que realmente esse serviço para a cidade, ele é importantíssimo. Lógico que ele tem seus prós e seus contras. Né? Eu acho assim que nossa cidade é uma cidade ainda assim muito privilegiada, porque nós temos uma unidade de suporte avançado, que é uma UTI móvel, em que você tem tripulando um médico, um condutor que é socorrista e um enfermeiro. E temos 4 ambulâncias básicas, em que a equipe é formada por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem. Você pode ver qual é a cidade que tem tudo isso de ambulância. Não tem. Geralmente tem uma unidade básica. Poxa vida. Entendeu? Então, assim, nós somos muito privilegiados. Mas não é porque nós temos essa quantidade que nós vamos atender todos os casos. Nós vamos atender aqueles casos que são realmente aquilo que é serviço do SAMU. Isso. Né? Porque, inclusive, né, Priscila, você pode falar pra gente, houve um tempo, inclusive, que até a doutora pode falar se eu estou falando errado ou não. Eu até falei aqui no nosso programa, aqui no Rota 21 Plantão, que SAMU não é táxi. Né? Isso, porque a demanda, né? Muitas vezes a pessoa vai lá, tá com uma dor de cabeça, o SAMU vai lá, pega a pessoa, leva a pessoa lá pra UPA. Aí chega lá, às vezes é tarde da noite e tal, e aí, né, Priscila, a pessoa liga lá de novo dizendo pro SAMU levar para casa. SAMU não é SAMUber, não é táxi, né? Jaderson, hoje em dia, pessoal, quando a gente fala, você tá lá no SAMU, você tem muito trote? Trote, graças a Deus, nós temos muito pouco. O que acontece hoje em dia com o trabalho? Tá? A população, quando liga, ela fala, se eu falar que ele está convulsionando, o SAMU vem. Então, o trote não existe, mas existe a pessoa, como se diz, a pessoa dá um grau na ocorrência para ver se mobiliza a equipe. Isso, realmente, nós estamos passando muito por isso. Às vezes o médico, porque tem lá dentro o médico regulador, que é aquele médico que atende o telefone, que escuta, pergunta, e é muito minuciosa o tipo de pergunta que ele faz, porque ele precisa saber que tipo de ambulância que ele vai mandar, né? Então, o que acontece? A população fala, mas tá aqui, ó, tá parado, tá roxo, tá convulsionando. Chega lá, a maioria das vezes a pessoa tá até andando na cena. Esse é uma das coisas que nós, assim, anda acontecendo muito. Demais. Né? Que nós até gostaríamos de aproveitar aqui a oportunidade para pedir para a população ter um pouco mais de consciência, porque às vezes deixa de um atendimento mais grave, que realmente está convulsionando, está com AVC, está com uma parada, para poder atender um caso que houve um exagero. Né? Nós até vamos usar o termo mentira, não vamos usar exagero. Até mesmo porque, né, mobiliza a equipe passa aqui na João Pinheiro rasgando, né? Lógico, com toda cautela e tudo mais, quando a gente usa esse termo, com toda cautela e tudo mais, mas a viatura vai numa velocidade que não é necessária muitas vezes, colocando em risco o pedestre, os outros carros e os próprios agentes do SAMU, os próprios, né, condutores e tudo mais, né? Porque é um risco, né? Nós temos lá um código que é para os casos mais urgentes, uma parada, um acidente em estado gravíssimo, que é o código vermelho para deslocar do SAMU até a cena. Esse código, ele coloca a equipe em risco, porque a equipe ele não para no sinal, a equipe ela tem todas as precauções no trânsito, segue as leis do trânsito, tá, gente? Porque o SAMU segue as leis de trânsito. O SAMU ele não pode passar por cima de uma calçada, o SAMU ele não pode andar na contramão, então tem tudo isso. Mas a velocidade que o SAMU pode andar
coloca aquela equipe que está dentro Em dele risco, em risco, porque os carros têm que sair da frente, então tem tudo isso, tá? Então esse é um tipo de caso que nós andamos, assim, está acontecendo muito. Aí às vezes chega lá, infelizmente, teve um exagero. Eu não gosto de usar o termo mentira. Eu falo que exagerou. Ela não gosta, mas eu gosto. É mentira, muitas vezes, que coloca... E isso daí, pessoal, pode dar problema. Você imagina uma equipe com uma ambulância, uma VTR do SAMU, é um veículo grande, é um veículo rápido, né? Coloca em risco aí. Esses tempos atrás a gente teve um acidente aqui na João Pinheiro com o Corpo de Bombeiros, né? Bateu uma viatura do Corpo de Bombeiros, eles inclusive estavam saindo, né, para uma ocorrência, era uma ocorrência real e tal, e acabou batendo a viatura ali, machucou pessoas e tudo mais, né? Então, tem que ter responsabilidade na hora de acionar o serviço, né? Isso. Outro caso que nós temos muito, eu sempre falei, eu já falei isso com você, já falei com a doutora, nós temos que ter a empatia com a urgência do outro. Mas, gente, o SAMU, ele não dá uma olhadinha. Você não adianta ligar para o SAMU e pedir para o SAMU, será que o SAMU não pode vir aqui em casa dar uma olhadinha? Fazer uma consulta, né, doutora? Não, o SAMU é um serviço de transporte, tá? A partir do momento que a equipe saiu, vai até a sua residência, ela vai transportar o paciente para uma unidade de saúde para ele ser atendido e ser consultado. Então, isso é outro caso que anda acontecendo muito. E quando o médico fala, olha, o SAMU ele não faz a consulta na residência, muitas vezes a população acha que nós não estamos querendo atender. Mas precisa de ter essa compreensão que o SAMU é um serviço de transporte de urgência. Tá? A doutora expôs um caso aqui, né, da qualidade de atendimento do SAMU. Você várias vezes eu já vi na cena de um acidente, você esperando o atendimento do SAMU, às vezes tem gente lá fora, tem gente na sua live falando, nossa, que demora, que demora. O SAMU, quando ele chega, ou na residência, ou na cena de um acidente, ele vai estabilizar o paciente. Isso, ele vai deixar exatamente. o paciente pronto até mesmo pro transporte dele. Tá? Que não é a rapidez de chegar que vai salvar a vida. Isso, é a qualidade do atendimento. Do atendimento. Inclusive, principalmente em acidentes, né, doutora? O SAMU chega, imobiliza a pessoa, né? Primeira coisa que eu já vejo, que o SAMU faz muito bem, isso daí tá de parabéns, sinalizar a via muitas vezes, né? Porque muitas vezes é uma curva, é um local íngreme, é um local, né, de trânsito e tal. Então a viatura chega, ela sinaliza, tem os cones das viaturas, né? Ela imobiliza a pessoa que vai ser transportada e tudo mais e leva para dentro da viatura, né? E lá que é feita a estabilização da pessoa, porque não adianta nada sair com uma pessoa parada gritando com a viatura. E muitas vezes as pessoas criticam o SAMU e falam assim, nossa, mas está demorando para a viatura levar o paciente que está todo machucado e tudo mais. E às vezes a pessoa não entende como é feito o serviço do SAMU, né, doutora? Isso aí, né, o que as pessoas acham é que chega a ambulância, coloca o paciente dentro da ambulância e leva para o hospital. Isso qualquer carro comum poderia fazer. Sim, sem dúvida. Qualquer não é isso. Dessas brancas aí faz, então, né? O que é feito é um atendimento. Tanto é que a básica, ela tem com ela o desfibrilador automático, desfibrilador externo, porque se ela for atender, a equipe for atender, e a equipe, ao avaliar, ao chegar, que às vezes, quando a equipe chega, o paciente está numa certa estabilidade que pode, por exemplo, evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, quando isso acontece, essa equipe aciona a unidade avançada, mas já vai dando os primeiros atendimentos. Ela já coloca os eletrodos do DEA, que vai mostrar se aquela pessoa está ou não o coração, né, batendo ou não, e ela já vai dando os atendimentos, ela vai fazendo as compressões torácicas, ela já vai dando suporte de oxigenação, tá certo? Até a ambulância de suporte avançado chegar. Então, a nossa ambulância, explicitando o que a Priscila estava falando, ela tem o atendimento e depois, então, ela vai ser transportada para aquela instituição que melhor vai resolver o caso dela.
Então, o que acontece muitas vezes, como a pessoa está falando, a pessoa assim, vem aqui dar uma olhadinha. Não, não é isso. Nós vamos e fazemos o atendimento, entendeu? E aí vai ver, olha, o seu caso dá até para ficar em casa, às vezes acontece casos de hipoglicemia. Sim. Pacientes diabéticos que não têm a sua glicemia ainda estabilizada, então eles fazem crises, quadro de hipoglicemia, que a equipe atende, medica. Nossas ambulâncias são medicalizadas, eles têm medicamentos que o médico então reporta, olha, você vai fazer isso, tá certo? E esse paciente, muitas vezes, com essas medicações, ele retorna a glicemia dele normal, é orientado. Então, existem casos que as pessoas são deixadas no local, né? E não assim, vem aqui ver minha pressão, vem aqui ver o que está acontecendo. Como acontece também, é uma situação dos convênios, ligarem para o SAMU e falar assim, eu quero uma ambulância para levar o meu familiar para o meu hospital de convênio. Ixi. Isso não é função do SAMU. Ele teria que se reportar ao convênio dele e pedir a ambulância do convênio dele. O que nós falamos é o seguinte, olha, nós vamos até o local, fazemos o atendimento, pode ser até que o caso do seu familiar, o seu hospital de convênio possa ser que resolva, mas se a gente achar que não, ele vai ou para a UPA, ou para Margarita Morales, ou para uma outra instituição. Né? Então, é isso que as pessoas têm que saber, porque o SAMU, ele é um serviço para todos, mas não para ser chamado para levar para o hospital A ou B. Não é assim. Não é táxi. Não é táxi. Esses convênios, eles têm suas ambulâncias próprias. Então, isso aí é uma coisa que a gente, às vezes, tem muita dificuldade, né? E muita discussão. E por conta disso, que as pessoas não querem levar para o meu hospital. Não é assim, né? Entendi. E não é também que a viatura, né, doutora e Priscila, que a viatura de suporte básico, muitas vezes, que não é orientado por um médico, né? Porque tem um médico regulador dentro do SAMU, né? Da central, né? E tudo exemplo, uma medicação que precisa ser ministrada para aquele determinado paciente ali, né? Atendido do SAMU, ele é tudo orientado por um médico, né? Mesmo, pelo médico regulador que fica ali na central, justamente. E tem um outro médico que fica para sair na ambulância. Então, nós temos 2 médicos no plantão. Isso 24 horas. 24 horas, 365, 366 dias. Né? Temos um médico que fica na regulação. Então, é assim, quando você faz uma ligação para o 92, a primeira pessoa que atende é o TARM, que é o telefonista auxiliar de regulação médica. Então, esse profissional, o que ele vai fazer? Ele é o nome do solicitante, o nome da pessoa a ser atendida, uma idade aproximada, porque isso é uma coisa que é exigida pelo Ministério, porque disso tudo geram planilhas, estatísticas que são enviadas para o Estado. Então, tem determinados dados que nós somos obrigados a perguntar. Então, não é porque está fazendo muitas perguntas, é porque é necessário. É norma. Né? E aí pergunta um ponto de referência justamente para poder orientar, no caso, justamente se a ambulância se deslocar até ali. E depois, então, o telefonista passa para o médico regulador. Aí o médico regulador, dependendo da situação, pode às vezes ser só uma orientação, uma mãe que ligou, que o filho está com febre, né, o que pode dar, o que não pode dar. Então, essa é uma orientação médica que o médico pode fazer. E ou ele vai enviar uma ambulância de transporte sanitário, que é a ambulância que a gente chama de branca, que nós temos um apoio para os casos considerados verdes, ou seja, casos que não demandem risco de vida. Né? Então, são encaminhados essas ambulâncias, ou a ambulância de suporte básico, ou a ambulância de suporte avançado, e nós temos também a motolância. Nós temos uma moto e o secretário nosso de saúde, ele quer muito que a gente venha adquirir mais uma outra moto, que nós estamos já no processo de licitação. Essa moto, quando ela... Pode falar. Posso falar? Essa moto, gente, ela funciona durante o dia, tá? A moto, existe um regulamento que ela não pode prestar atendimento à noite, não é isso, doutora? Ela é por conta do risco e tudo mais, né? Estrada, né? Em tempo de chuva também, né? De muita chuva, o ideal é que ela não trafegue, ela fique parada, né? O ideal é que sejam 2 motos.
E essa ambulância, essa motolância, ela chega no local. Um exemplo, ela atenderia aí um acidente, alguma coisa assim. Ela é o primeiro socorrista que chega no local para regular, para falar para a central. Como é que funciona o trabalho da motolância? Como é que é desenvolvido? Ela faz parte da frota, então ela é mais uma unidade. Mais uma unidade móvel. Só que ela realmente tem um deslocamento melhor, mais rápido, Sim. dentro da via. Então, às vezes, você até... O condutor, ele é socorrista, ele é enfermeiro ou ele é médico? Ele pode ser técnico de enfermagem ou enfermeiro. Ou enfermeiro. Tá? É um ou outro com a carteira, né, de moto. É feito todo um curso, tá? Os nossos aqui de Poços, eles ficaram fazendo curso, tiveram provas, foram avaliados. Então, às vezes, a gente acha que está naquela loucura, naquela coisa toda, mas eles foram treinados para isso. Capacitados para isso. Isso. E tem um caso também que a motolância chega, no caso de uma hipoglicemia, que a pessoa não precisa, né, que a família já passa para nós, olha, é uma hipoglicemia, está com uma glicemia muito baixa, aí ele tem dentro dessa mochila dele toda a medicação para reverter o caso. Então, é um caso que nós já sabemos que não precisa ser deslocado, né, que vai reverter o caso, ele já pode ir sem deslocar uma VTR. Entendi. E às vezes, justamente às vezes, num acidente, numa situação dessa, ele chega primeiro, ele já vai dando os primeiros atendimentos até chegar uma outra unidade. E também passando as informações para a central. Tudo que é feito, né, todas as VTRs, básica e a moto, chega no local, faz uma avaliação primária, que a gente chama, e reporta ao médico regulador. Né? E aí o médico regulador vai orientar o que é que deve ser feito. Existem alguns protocolos, como no caso de hipoglicemia, que o próprio técnico já tem o protocolo do que deve ser feito, do que deve ser aplicado. Entendi. Priscila, ainda tem a dificuldade, né, do SAMU com a questão das pessoas reclamarem, justamente disso que a doutora estava falando, de perguntar muito. Ah, não, você está perguntando muito, o cara está aqui no chão, aqui não sei o que e tal. Ainda existe isso da pessoa, muitas vezes até xingar o atendente, né? A VTR chegar no local, a pessoa às vezes até vai para cima da pessoa, né? Existe muito isso ainda? O número era muito maior, tá? Já diminuiu, mas nós ainda temos bastante. As pessoas gritam, vai esperar morrer para poder mandar. Aqui não... Mas, gente, nós realmente, a regulação do médico começa ali nessas perguntas. Além de ser um protocolo, a pessoa fala, mas para que quer saber? A idade é um fator muito importante para muitos casos, sabe? Se é uma queda de um senhor de 88 anos, se é uma queda de um jovem de 18 anos, existe 2 pesos e 2 medidas. Um senhor de 88 anos, para fraturar uma perna, um fêmur, é muito mais fácil do que um jovem de 18 anos que caiu da própria altura. Então, tudo isso, quanto mais rápido a pessoa responder para nós, mais rápido vai ser o atendimento. Uma coisa que não custa também responder. Sabe? Porque nós temos até um tempo ali dentro. Eu tenho 1 minuto para me abrir a ocorrência, o médico tem o tempo dele para passar para o rádio. Então, nós temos tempos de atendimento até a saída da VTR. Então, quanto mais rápido a pessoa responder, mais rápido vai ser o atendimento. Mas nós ainda tem casos, porque Jaderson, né, nós somos privilegiados, temos um número grande de VTR, mas existem determinados horários que a gente nem entende. Olha, teve uma parada aqui agora, mas teve um acidente lá e teve uma outra ocorrência. Então, naquela hora, parece que tudo aconteceu junto. Então, o médico precisa filtrar, ele precisa saber qual ele vai mandar para onde. Então, nós não vamos nunca conseguir atender todo mundo com tempo-resposta. Vão ter casos que, infelizmente, não porque o SAMU não quer ir ou porque o SAMU demora para chegar, vão ter casos que, infelizmente, naquele momento, nós não tínhamos o suporte, porque estavam todos empenhados. Por isso que é muito importante até a conscientização da população, tá? Gente, por favor, caso sério, caso grave, vamos ligar para o SAMU. Orientação, o caso não é tão urgente, o médico vai te orientar, vai te falar o que vai ser feito. Porque, infelizmente, quando tem que acontecer, é tudo junto. Tem hora que nós ficamos lá,
E o telefone até leva um tempinho a mais para tocar de uma De ligação uma para ocorrência outra. para outra, Mas né? tem hora que tumultua tudo, nós não toda sabemos nem hora. o que fazer. Então, isso existe. Doutora, hoje o SAMU conta com quantos profissionais? Quantas pessoas tem lá no seu comando lá no São SAMU? quase hoje? em torno de 80 pessoas. 80 pessoas? Poxa Entre vida. técnicos de enfermagem, condutores, médicos, os telefonistas, radiooperadores, o administrativo e as nossas meninas dos serviços gerais. E hoje o SAMU tem 5 VTRs, né, mais a motolância, é isso? Isso, nós temos uma que fica na Zona Sul, ela fica de segunda a segunda no período diurno. Nós temos uma outra que fica na Zona Leste, No Hospital da Zona Leste? ela ficaria baseada ali na Zona Leste, de segunda a sexta. E e no final de semana, essa ambulância fica na nossa base, funcionando, né? E nós temos, então, na nossa central, ali fica a unidade avançada com 2 unidades básicas e a motolância. Entendi. 80 pessoas, 80 profissionais, então, compõem o então. SAMU de Poços. Puxa vida. E a questão, né, uma outra questão que a gente tem até curiosidade de saber, vocês estão todo dia ali, né, no front, né, atendendo, acidente, parada cardíaca, são, né, inúmeros procedimentos, inúmeros atendimentos do SAMU, né? Com a vinda da pandemia, né, a senhora sentiu que a sua equipe deu uma assustada, falava, nossa, e agora? A senhora sentiu isso da equipe, né, pelos corredores do SAMU? Porque a gente sabe que o profissional do SAMU, ele é pai, ele tem seus medos, ele tem suas vontades, né? Não é igual o policial militar, o bombeiro, existe uma pessoa por trás, né? A senhora sentiu essa preocupação? Como é que foi isso? No começo da pandemia, todos nós ficamos muito assustados, porque era uma doença que ninguém sabia ao certo como é que era uma situação nova para todo mundo. Ficamos sim, todos ficaram muito assustados, a gente notava isso, um receio muito grande de todos, né? E aquela confusão que foi aquele início, então vamos atrás dos melhores equipamentos de proteção, assim, graças a Deus e as secretarias que nos ajudaram. Nós tivemos doações no início de muitas empresas, desses macacões, protetores, né? Então nós tivemos um equipamento de proteção muito bom e que realmente protegeu muito a nossa equipe, né? Graças a Deus, poucos foram contaminados na época, né? Com essa nova variante aí, na Ômicron, essa daí pegou quase todo mundo, né? A gente sempre fala assim, quando que vai ser minha vez, né? Mas essa daí, o quadro é mais leve, né? Ainda bem. Mais tranquilo. Mas no começo foi muito assustador realmente. Até na época nós preparamos uma VTR para o atendimento do Covid, ou seja, ela saía, Era só para o atendimento mas do às Covid. vezes acontecia de ter mais de um caso e não dava para esperar. Então a outra VTR ia também. Então essa que quando tinha um tempo melhor que ela ia, a equipe se deslocava dentro dessa VTR, aí nós tínhamos uma equipe, um profissional que só para ajudar a desparamentar, ajudar a fazer a desinfecção da ambulância. Nós tivemos assim um cuidado muito grande que realmente resultou numa proteção muito grande aos nossos funcionários. E depois, com o passar do tempo, eles viram que realmente, né, com aquela proteção, com os cuidados que todos nós devemos ter, fomos todos nós acalmando mais um pouco. Foi aprendendo com a situação. Foi aprendendo a lidar com a situação, correto. Porque eu, como, né, acompanho o trabalho do SAMU, né, diariamente, né, a gente via, né, no início da pandemia, nos olhos do pessoal, que eles estavam muito preocupados. Porque antigamente, como é que era? Você chegava numa cena de um acidente, por exemplo, né? Você chegava e já ia imobilizando a pessoa, fazendo e tal, e a gente observava que a pessoa fazia com todo o profissionalismo e tal, mas com cuidado a mais, né? Porque a gente não sabe se o acidentado ali, ele está contaminado ou não, Justamente. né?
Aí passou assim, ó, qualquer um, em qualquer situação, pode estar infectado, né? Então, vamos tratar todos os atendimentos como prováveis ou possíveis pessoas infectadas. Então, cuidado tinha que ser geral. Né? A partir daquele momento, aquela pessoa que estava sendo atendida na rua por uma queda ou um outro motivo qualquer, né? Quem que, né, poderia garantir que essa pessoa já não estava contaminada, Nós né? tivemos casos de acidente com pessoas contaminadas, né? Na hora que a equipe chegou, o acompanhante, que estava também na cena, falou que a pessoa estava contaminada. Está com Covid, entendeu? Então, todo cuidado era pouco. E era tudo muito novo. Então, quando eu, que né, fico do lado de dentro, lá do SAMU, que eu vi aqueles meninos vestindo aquela roupa toda, né, e saindo para bateu aquele frio na barriga. Sabe, era muito difícil, porque eles reportavam depois para nós, pessoas se despedindo de entes queridos dentro que estavam sendo, às vezes, numa transferência, sabe? Então, a gente nunca sabia se aquela pessoa que estava entrando no SAMU iria voltar ou não para sua família. Isso também foi uma coisa que pesava muito, porque ela foi um número muito alto de óbitos, né? Quando chegou o Covid, E interessante que nós tínhamos um trabalho tão bem feito de desinfecção na volta deles, que nessa primeira onda, o SAMU não teve. Os contaminados... Que foi a mais forte, se eu não me engano? Foi a mais Nós forte. não tivemos contaminados dentro do SAMU. Aí depois, quando veio a segunda onda, tivemos alguns já mais, né? Aí já veio... Algum chegou a ficar em estado grave? Não, porque agora que veio essa terceira aí, que o pessoal... Já estava todo mundo com a vacina, foram casos mais leves. Mas no começo era muito difícil. Para eles que saíam, a situação que eles enfrentavam e quando voltavam, né? Foi um baque. E mudou a história, eu acho que do mundo, né? O Covid veio e mudou a história do mundo. Hoje em dia ninguém mais tem o normal igual era antes do Covid. E a gente acompanhava muitas vezes, né? Principalmente aqui no nosso programa, né? No Rota 21, a gente via a apreensão dos profissionais do SAMU, na realidade dos profissionais da saúde em geral. Né? Você ia lá na UPA, o pessoal estava assustado. Você ia lá no Margarita Morales, o pessoal estava assustado, na Unimed, na Santa Casa, Santa Lúcia, né? Mas a gente sempre via, né, doutora, aquele pessoal que não tinha consciência nenhuma. Era festa, era boteco, era tudo, né? A senhora via, como é que a senhora lá no meio do furacão ali e o pessoal fazendo festa? Assim, era muito, muito frustrante, né? Porque os profissionais todos de saúde, né, viam tudo isso. Era um desgaste físico, emocional, né? Não para o SAMU, para todos os profissionais de saúde, o pessoal tudo se matando, vamos dizer assim, né? E aquelas festas, era uma coisa muito frustrante, muito... Chegava a dar aquele aperto no coração. Nossa, sabe assim, então, né, quando o pessoal começou a colocar muito, pessoal, nós estamos aqui por vocês, se cuidem, né, usem máscara, para ver se a população, assim, né, começar, eu não quero usar máscara, meu direito, eu falei assim, seu direito, né, termina onde começa o direito do outro, né, então, acho que assim, a gente tem que ter uma empatia pelo outro. Tudo bem, eu não gosto de usar máscara, não quero ser vacinada, mas e o outro? Será que o outro não conta, não interessa, né? Que mundo que é esse, né? Então, era assim, muito triste, os profissionais ficavam assim, muito chateados de estarem dando ali tudo deles e muitas pessoas... Eu cheguei a encontrar com os profissionais, né, do SAMU e eles comentarem com a gente, comigo, né? Jadson, a gente está dando a vida dentro do SAMU, a gente está muito apreensivo porque a gente não sabe se pega esse vírus na época, né, ainda desconhecido, né? Se a gente pega esse negócio e leva para dentro da casa da gente, tem os meus filhos, tem a minha esposa, né? Tem né, no caso a família, né? Então a gente via essa preocupação geral dos profissionais de saúde, né?
Eles estavam até querendo ficar lá, nem sair da base. Nem embora. Nem embora. Nem Falei, casa. gente, Nós não tem jeito. chegamos a cogitar isso por várias vezes, né? Porque eu tenho pai e mãe idoso, a maioria tinha filho pequeno, neném, então o medo nosso de ir para casa depois de estar todo mundo ali era muito grande. Aí quando você falou na época o desconhecido, eu falo que ele ainda é desconhecido, mas graças a Deus desenvolveu as vacinas, aonde... Porque hoje é controlável, né? Sei lá, né? Eles chegaram a ter um domínio, um controle sobre... Mas veio essa Ômicron aí, ó, ela, graças a Deus... Ah, mas é mais leve porque estava todo mundo com a vacina, a maioria, né? Tomaram vacina. Então, mas eu acho que ainda tem muito que aprender desse vírus. Tá aí. Pessoal, só uma pausa aqui, eu quero deixar o recado para você, aqui da Choque Iluminação. A Choque Iluminação é a empresa que faz aqui o nosso cenário, né? Toda essa iluminação aqui que você está vendo aqui no Poços Cast é lá da Choque Iluminação. Pessoal, se você está construindo, se você está reformando aí, você precisa conhecer a Choque Iluminação. Fica lá na Rua Marechal Deodoro 275 e na Francisco Salles 932. O telefone de lá é o 3721-7636. É a melhor opção se você quer aí materiais elétricos de qualidade com aquele preço bacana, tá bom? Vai lá com a equipe do seu Edmir, da dona Sônia, do Lucas Lima, da Vanessa e do José Carlos, que atende muito bem você. Materiais elétricos é na Choque Iluminação. Ó, recado para você também do Plano São Luís. Plano de assistência. Pode chegar aqui, Rose. Vitão. Vem cá, fazendo um favor. Pessoal, uma pausinha aqui. Chegou a nossa outra convidada. Pode sentar aqui, Rose, pertinho de mim. Ô, Vitão, arruma a Rose aqui pra gente. Enquanto isso, eu vou falando aqui do Plano São Luís, tá? Plano de assistência funerária São Luís, que é o melhor plano para você ficar tranquilo aí nos momentos difíceis, tá bom? Pessoal, por apenas R$ 39,90 você adquire o Plano São Luís, que tem aí várias vantagens para você em vida, né? Tem descontos aí no comércio de Poços de Caldas, tem também aí o carro de apoio, tem os convalescentes, é um plano completo com cobertura nacional, tá bom? O Plano São Luís fez 1 ano agora, tem promoções incríveis lá para você que quer ficar tranquilo aí, tá joia? 3042-2480, Plano São Luís. Esse é de Poços, esse eu confio. Tá joia? Ó, estamos recebendo aqui. Ela pode chegar mais perto da mesa um pouquinho. Vamos arrumar a Rose aqui, né? Nosso patrimônio. Nosso patrimônio. Já foi falado, viu? Que você é patrimônio histórico do SAMU, tá? Histórico. Seu patrimônio? Lógico. Ah, então eu quero estátua, hein? Quero uma estátua. E aí eu já vou fazer uma pergunta para você, Rose. Vai, manda. Como é que é, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher, estamos trazendo vocês três aqui, até de uma forma de homenagear tanto o SAMU, que é uma instituição maravilhosa, quanto as mulheres, né? Como é que é ter uma general dentro do SAMU, uma comandante mulher? Como é que é? Ah, não é fácil não, né? Como diz meu marido, a gente não manda nem em casa, né? Então, mas a gente tem assim a oportunidade de trabalhar com bons colaboradores, né? Com pessoas que são bem respeitosas com o nosso trabalho. Então isso é muito legal, né? Porque se não fosse assim, seria muito difícil. Então a gente tem o comando lá, mas a gente tem a colaboração de todos, né? Então é gratificante até. Ah, mas é legal também ser comandado por uma... né? Porque ninguém imaginava, viu, doutora? Ninguém imaginava que o SAMU era comandado por uma mulher, não, viu? Duas. Por duas, né? Agora duas, né? São duas. Ah lá, a né? Rose agora também comanda, tá? A Rose também comanda, né? Eu sou comandada, tá? E você é comandada? Ela é comandada, Ô, mas Rose, vai comandar. você tem quanto tempo de SAMU? 15 anos. 15 debutei, né? Debutei em SAMU, eu e a Nair. 15 anos. Bacana. Mas de 1 ano pra cá, né? 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que eu assumi a coordenação. Porque, na verdade, eu era do operacional e a viatura, né, era de responsabilidade minha. E além dessa
assistencial que eu era, ainda tinha a supervisão do plantão, né? Supervisor imediato do plantão. Então, eu não só comandava a minha viatura, como eu comandava todos do meu plantão. Todos do plantão. Sim. Bacana, bacana. Ô Priscila, qual que é a maior dificuldade, né? Hoje, você é atendente do SAMU, né? Qual que é a maior dificuldade hoje que você vê no atendimento do SAMU? Quando ligam lá para você, qual que é? Você fala, Jaderson, isso daqui acontece e enche a paciência, né? O que você... Assim, eu falo que nem é a dificuldade. Eu volto a bater naquela tecla que eu te falei, é o exagero. Tá? Onde as pessoas hoje em dia, para ter atenção do SAMU, para ter atendimento do SAMU, exageram muito. Deixaram-se de passar os trotes para o SAMU chegar e não ter ninguém, e ser só um trote, para exagerar para ter a presença do SAMU. Para ter a presença do SAMU. É justamente o que a gente estava conversando. Isso aí é a maior dificuldade, tá, que a gente tem. Mesmo porque quando eu atendo, que eu abro, eu só preencho uma ficha para passar para o médico. E quando a gente está preenchendo a ficha, a pessoa está gritando desesperadamente, e quando chega na cena, infelizmente, né? Não combina, né? Não está combinando. Não é a realidade. Não é a realidade do que foi passado para nós. Muitas vezes aí que nós passamos para a equipe que desloca com a VTR o que nos foi passado. A equipe chega lá e, infelizmente, teve esse exagero. E isso hoje é o que mais atrapalha o atendimento do SAMU. Na verdade, o que a gente pensa de tudo isso, né? Que a gente tira os pontos que são negativos, mas a gente também pensa no que é positivo. Isso talvez seja também uma credibilidade com o serviço, né? Então a pessoa, às vezes, ela floreia, ela inventa, ela... Porque sabe que é bom. Porque sabe que é bom, né? Então a gente também tem que pensar por esse lado, né? Que a pessoa confia no nosso trabalho. Mas Erradíssimo, né? Mas Conforme nós estávamos combinando um pouquinho falando aqui um pouquinho antes de você chegar, SAMU não é táxi. Né? Nem Uber. Não é SAMUber. Não é SAMUber. Né? Doutora Nair, a senhora com 15 anos de SAMU, né, também, qual que foi aí a situação que mais marcou a senhora dentro do SAMU nesse tempo todo que a senhora está lá? Olha, eu sei que deve ser várias, né? Deve ter várias. Tem vários, né? Tem uns atendimentos, assim, de criança. Atendimento de criança é muito... Marcante. Muito marcante, né? Ainda mais quando essas crianças... que a gente pegamos já casos de afogamento de criança. Então, assim, são muito marcantes, né? Os casos que a gente tem, os atendimentos em rodovias, em acidentes... nosso caso maior que nós tivemos aqui foi aquele de Bandeira do Sul. Bandeira, né? Do Sul. Carnaval, né? Foi o carnaval, aqui lá foi, né? Pré-carnaval, né? Pré-carnaval. Pré-carnaval, né? Uma tragédia realmente. E essa experiência agora do Covid, que realmente foi uma situação assim, muito estressante para todos, né? Porque não sabia se, né, vai dar certo, vai pegar, vai se infectar, vai levar para a família. Né? Tudo isso, né? A gente pensou, né? E a senhora lá, hoje a senhora está internamente, né? Mas a senhora já trabalhou na VTR. Já trabalhei na VTR. Tudo isso que elas estão falando. Né? Só sente saudade? Descobri hoje. Nossa, que ela sente saudade. Ela sente. Paixão. Ela sente. Quando uma VTR que liga a sirene lá, você, ai meu Deus. De vez em quando a senhora olha na janela e fala, me leva junto? Né? Então a gente está sempre preparada, né? Não sei se a gente tem. Para a VTR, né? Isso pode ser que aconteça, né? Esse cargo nosso que a gente tem é um cargo de confiança. De confiança, né? Então, a gente tem sempre que estar preparado para um dia voltar e para mim seria assim, né, maravilhoso. Eu gosto muito. É uma adrenalina o tempo inteiro, né? Adrenalina vai ser... Eu não sei se depois de 15 anos, olha, isso é uma história que a Nair sabe, porque a gente estava junto. Quando nós fomos treinados pelo coordenador de urgência e emergência da urgência e emergência mesmo do Ministério da Saúde, assim, olha, no primeiro momento que ia se montar o SAMU, a gente teve um curso de regulação, acho que 2 dias, né, Nair?
E uma coisa que ele falou que foi muito marcante para nós que estávamos lá, que eram muitos, né? Hoje a gente não é metade daquele tempo. Mas ele falou uma coisa muito marcante pra gente. Ele falou, vida de samuzeiro dura 8 anos. Oxi. Né, Nair? Vocês já têm dobro, né? Então, pois a gente já até dobrou esse negócio, né? Mas ele falou e foi muito marcante para todos que estavam. Vida de samuzeiro dura 8 anos. Aí você vai pensar assim, fala, nossa, eu tô tão bem aí para eles. Mas é estressante, é cansativo, uma necessidade, é o joelho, é uma necessidade física, de você manter um físico bom. O tempo todo, né? E aí a gente começa a ter uma dor aqui, outra dor ali, a coluna já não vai muito bem, né? Rose, mas a gente acabou de te elogiar, que você descia barranco. Acabou de falar de toda essa coisa. Desse Não, clima. pessoal, Aí você vem contar o outro lado da coluna, do joelho. Pessoal, para quem não fugir. sabe, a Rose, né? Todo mundo já deve saber disso. A Rose trabalhou até pouco tempo aí na VTR, né? Eu lembro de uma vez que a Rose foi atender um acidentado caiu de um paraglider, né? Ali na Serra de São Domingos, que a Rose desceu primeiro com o corpo de bombeiro. Quando o corpo de bombeiro viu, a Rose já estava lá embaixo. Já. O sargento olhou na minha cara e falou assim, essa é doida. Ela já estava lá embaixo com o rapaz. Você lembra disso? Lembro, nossa, foi uma ocorrência muito marcante, porque acho que se fosse hoje eu não teria coragem. Você já coragem. tinha 8 anos de SAMU? Não, eu tinha bem menos bem de SAMU, menos, eu tinha bem menos. E acho que se fosse hoje, é lógico que isso aí tá dentro do sangue da gente, isso não tenha dúvida. Mas se fosse hoje, acho que eu ia pensar 2, 3 vezes antes de descer aquele barranco lá, porque foi um barranquinho assim bem considerável, né? Na hora de subir, todo mundo assim, olha, só tava eu de mulher lá no meio, bombeiro, né? E teve que assim, olha, eles não tinham um equipamento que é chamado SCAD, que vem arrastando, então teve que arrastar na prancha mesmo, com a corda lá em cima, e eu olhava e eu falava assim, gente, esse povo vai me deixar aqui, né? E eu juntei na corda do bombeiro, falei, primeiro sobe a enfermeira primeiro. E aí eu fui subindo, quando eu olhava, a prancha já tava vindo atrás de mim, e eu dando sangue para chegar lá em cima antes de todo mundo, porque eu tava com medo de me deixar lá no... Tanto que depois você me viu, né, que estado que eu tava, capim pra tudo quanto é lado, barro, né, enfim, é uma das ocorrências, assim, marca, gente. Então, hoje, eu tive nesse mesmo lugar, uns anos atrás, uma outra queda também de paraglider lá, só que eu não fui lá por cima, nós fomos por baixo. Porque eles já estavam fazendo socorro lá, o bombeiro já estava fazendo socorro. Então, nós não precisamos, mas eu vou falar uma coisa para você. Subir aquele barranco, não sei se é viável hoje em dia, não. Porque ele é bem complicado. Não é viável por causa da idade ou por causa dos 15 anos de SAMU, né? Os 15 anos de SAMU. Ô, doutora, a senhora já desceu algum barranco também ou não? Como é que foi? Já descemos alguns barrancos, fizemos até um treinamento na época lá na UCOA, né? De rapel. Já fizemos espaço confinado, né? Nós fizemos, sim. Entendi. Tá aí, pessoal, estamos recebendo hoje aqui as mulheres do SAMU, né? Pessoal, aqui tem bastante gente participando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Elizabeth Erino de Carvalho, minhas amigas queridas, são ótimos profissionais. Um abraço aí. Quem mais está aqui com a gente? A Fernanda de Cássia tá mandando abraço aqui também. Quem está aqui? Deixa eu ver. O pessoal está falando aqui das ambulâncias lá em Guarulhos. Tem gente participando. A Kátia Carvalho, para pegar bêbado no terminal é ligação o dia inteiro. É isso mesmo? Bastante. Kátia, eu vou te contar uma coisa, minha amiga. A gente fala que é PCR, né? Pingus caído na rua. Isso aí eles ligam o dia inteiro. Liga o dia inteiro? O dia inteiro. Porque, na realidade, a população, ela não tem o conhecimento das pessoas que trabalham na área que trabalham no SAMU, na área da saúde, tem. Então, se você passa na rua, você vê
Uma um pessoa cachaceiro caído. Não sabe Eles, que é você cachaceiro. você não sabe se é cachaceiro, se está morto, se está vivo. Eles deitam em qualquer lugar ali e ali eles ficam. Eu própria já passei algumas vezes, parei e voltei para ver se estava respirando. Então, gente, é muito importante quando a gente pede, chega próximo, mexe nele, chama, vê se está respirando. Porque a diferença é essa. O cachaceiro, ele respira. Quando é só a cachaça, ele está respirando. Entendeu? Então, chega próximo. As pessoas, às vezes, passam e têm um certo receio de chegar próximo. Não chega de... Não. Né? Não chega e chama, né? E às vezes o cidadão só tá dormindo, ele quer descansar, né? E ainda xinga, né? Ainda fica Toma bravo com a bastante, gente. né? Ainda Nossa, fica o que bravo você tá com a gente, fazendo fala aqui, assim, né? não, mas eu não chamei ninguém não, tô só dormindo, quero descansar, vocês não me deixam descansar, né? Dormir. Então isso é muito comum acontecer, das pessoas terem um certo receio de chegar próximo e perguntar. Isso não quer dizer que um paciente, uma pessoa que esteja embriagada, não possa estar também machucado. Sim, Né? sim. Mas as pessoas que normalmente fazem a solicitação para esse tipo de paciente, elas têm receio de chegar perto e de perguntar se quer ajuda. Porque isso teria que ser assim, olha, a população teria que ter essa consciência de chegar e perguntar, o senhor está precisando de ajuda, o senhor está precisando de alguma coisa, né? O senhor está sentindo alguma coisa? Não, mas é aí mais fácil passar, ver e ligar para o SAMU, né? Às vezes com poucas informações, e acaba o SAMU indo e não é aquilo que a gente precisava. Chega só o microfone um pouquinho mais perto. Aí, beleza. Opa, nossa. Doutora, explica pra gente, né? Até uma oportunidade, né, pra gente falar disso. A população geralmente não sabe usar os serviços públicos. E quando eu falo serviço público, eu falo de PM, eu falo de bombeiro, eu falo de polícia civil, não sabe usar. Quando é que a gente deve chamar o SAMU e quando é que a gente deve chamar o Corpo de Bombeiros? Olha, a gente tem já fizemos até vários folders, né, sobre isso. Na verdade, o Corpo de Bombeiro, ele sempre atendeu tudo. Não só o combate ao incêndio, até tirar o animal de cima de uma árvore, tirar uma colmeia, né? Quando veio o SAMU, quando ele foi criado, então veio essa figura de uma regulação através do médico, por isso que são feitas essas perguntas, né? E o Corpo de Bombeiro até não tem isso, por isso que o pessoal fala, a gente chama o Corpo de Bombeiro, eles vêm depressa e não perguntam nada, porque é um outro sistema, eles não têm um médico regulador. Então, qualquer atendimento para eles, qualquer ligação, é disparado a VTR deles, né? Então, assim, o Corpo de Bombeiro, ele continua atendendo trauma, continua atendendo casos clínicos, tá certo? Mas existe uma parceria. Tanto é que quando eles são acionados e chegam ao local e estão com uma pessoa em parada cardiorrespiratória, eles nos chamam. Porque muitas vezes as pessoas acionam o bombeiro e não nos acionam. E quando o bombeiro chega ao local e vê que é um caso de parada cardiorrespiratória, eles nos acionam. Antigamente, o que eles faziam? Eles faziam a compressão, eles têm um suporte básico, eles fazem a compressão, fazem a oxigenação e levam. Mas a partir do momento em que na nossa cidade nós temos uma UTI móvel com médico, então o protocolo deles também passou a ser esse. Frente a um caso de parada cardiorrespiratória. Um caso mais grave, chama o SAMU. Eles pedem o nosso apoio, né? E assim, e tem sido uma parceria muito boa. No começo o pessoal ficou assim, né? Cada um queria chegar primeiro, novidade, chegar primeiro, né? Ainda mais assim, né? O trauma sempre foi uma coisa assim muito, né? de relevância, né? Também, né? Mas aí depois, né, graças a Deus, estamos sempre conversando. Toda vez que nós procuramos, a equipe deles são excelentes, né? Porque hoje a gente percebe, né, uma sincronia perfeita entre os serviços. Eu falo para você porque eu acompanho, né? A gente vê principalmente em acidentes aí nas BRs e tudo mais, né? A gente percebe
Hoje, que um serviço parece que não funciona sem o outro. Não sei se é impressão minha, mas parece que eles se complementam. se complementam. Muito mesmo, sabe? E nós ali pertinho um do outro, eu achei assim ótimo. O nosso sonho assim seria que um dia nós fôssemos integrados realmente, como existem alguns SAMUs. Mas isso aí é um pouco, às vezes, meio complicado, né? Seria, vamos dizer assim, uma regulação única, né? Mas não é tão fácil realmente, não. Né? Seria uma central que seria disparado ou o Corpo de Bombeiro ou o SAMU por uma central única de regulação. Mas isso... Isso evitaria que fosse, né, Priscila? Saísse, mesmo as duas viaturas. Como acontece. Acontece muito, né? Acontece. Como nós somos ali vizinhos, né, parede e meio, então às vezes eu escuto saindo, eu ligo, vocês estão indo em tal ocorrência, porque ligam para eles e ligam para nós. Para não ir as duas sem a necessidade. Quando existe a necessidade, vai, né? Mais de uma vítima, né? Tem a parada, tem uma vítima mais grave, outra menos grave, aí sim. Mas essa central única seria o ideal, mais né? Porque às vezes a gente fala, mas o custo financeiro já deixou também é muito alto. Sabe? De deslocar 2 unidades para um atendimento. E às vezes chega lá é uma pessoa querendo só passar pelo médico, não é conforme a gente estava conversando. Doutor, onde nasceu a paixão pelo SAMU da senhora? No SAMU mesmo. A gente sabe que a senhora já foi médica da Santa Casa, né? Que a senhora atendia lá os traumatizados e tudo mais, que ela recebia. Era cirurgiã, né? Na Santa Casa. Minha formação é cirurgia geral e proctologia. E estávamos uma vez, um grupo de colegas fazendo uma pós-graduação em urgência em Belo Horizonte. E numa dessas apresentações veio uma equipe do SAMU de Belo Horizonte, de falar, de mostrar como era o serviço, né? E aqui mesmo, quando o Corpo de Bombeiros saía em atendimento, que eu escutava, né? Eu sempre, não sei, sempre gostei, né? E quando nós assistimos a palestra dessa equipe lá do SAMU em Belo Horizonte, aí eu falei assim, eu quero isso, né? E quando começou então aqui o pessoal a se movimentar para implantar, aí eu falei assim, eu tô dentro. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Bacana. E a sua, Rose, como é que foi? Então, na verdade... A Rose já foi chefe na Santa Casa, já passou... Pode inteiro. Eu sou muito fixa, né, às vezes, num lugar. Eu já trabalhei 8 anos na Santa Casa, no plantão noturno, chefiava a Santa Casa inteira, que era na época do administrador Carlão, né? Dava muito plantão com a Nair, então a gente já é amiga desde Santa Casa. E a gente, quando a gente é um profissional da área de saúde, às vezes a gente tem uma preferência, né? Então eu tomava conta do hospital todo. E no hospital todo eu sabia que eu não gostava de UTI, eu não gostava de centro cirúrgico, eu não gostava de pediatria. Eu fui, uma certa época, eu fui chefe de maternidade, lindo, maravilhoso, mas esses bebês chorando aqui na minha cabeça não me apeteceu, entendeu? Mas eu tinha essa mesma paixão que a Nair, eu tinha pelo pronto-socorro, que na época era porta aberta, e não tinha policlínica, né, Nair? E tudo levava pra gente, mas levavam assim, ou era o bombeiro, ou era a ambulância branca, ou chegava de veículo próprio lá na Santa Casa. Então eu já tinha essa, porque eu tinha que dar cobertura também na porta aberta. Então eu já tinha esse vínculo com a porta aberta, e eu gostava muito. E aí quando, um determinado tempo aí, eu falei, acho que eu vou fazer uma especialização em APH, que é o atendimento pré-hospitalar. E eu comecei a fazer, e eu tinha 1 ano, era uma especialização de 2 anos, com 1 ano e pouco, houve a implantação do SAMU aqui em Poços. Então aí eu falei, é isso, né? Embora a gente tenha assim, também outras coisas que movem a vida da gente. Eu dou aula, né? Eu dou aula para o curso técnico desde 98, né? Estou na escola Dom Bosco, fui da época do Padre Carlos. Então assim, olha, ensinar também o técnico, né? A formação do técnico também é muito apaixonante para mim. Mas o APH, ele fala muito alto, né? Ele fala
bem dentro O barulho de mim. o barulho da sirene ainda chama atenção. É adrenalina, né? Adrenalina. Adrenalina mesmo. E, então eu tanto gosto de dar aula, de passar meus conhecimentos, como eu gosto também do APH mesmo, que é o atendimento na rua, o atendimento primário, né? Então a paixão vem lá de trás. Ô Priscila, e você como atendente, né? Quando você vê, agora a Rose não sai mais, né, a doutora aqui, mas quando você via as duas saindo, né? Você não ficava com aquela pulga atrás da orelha, eu queria ir junto para me ver, eu queria Quantas vezes eu já fiz, quando eu entrei no SAMU, ainda existia, né, eu fui umas 2 vezes que eu me lembro, uma troca. O atendente, ele iria acompanhar o atendimento até na cena, para ver o que o profissional da cena, né, passava, porque quando chegasse o solicitante, o que eles passavam lá, para que nós, ali na hora que atendêssemos o telefone, tivesse uma noção do serviço. Tá? Agora, porque eu sou aqui, eu tenho 9 anos de SAMU, então eu sou bem novinha de SAMU, assim, né? Mas quantas vezes eu parava na rua para ver o atendimento do SAMU? Novinha de SAMU tem 9 anos. Legal. Eu parava na rua para ver o atendimento do SAMU, sabe? Tinha uma parada, o SAMU lá, nossa, eu ficava em volta olhando. Aí tinha um acidente, chegava o SAMU, eu estava lá em volta. Mas eu sempre falava assim, gente, era meu sonho, realmente, ter seguido na área da saúde, mas eu não tinha o curso. Então, quando surgiu a oportunidade do concurso para trabalhar no SAMU, com telefone e tudo, eu falei, eu vou fazer o concurso porque eu acho que eu vou me dar bem. E eu gosto muito, tá? Então, mas isso eu falo que quem trabalha no SAMU não chega lá e fala, vou trabalhar. Todo profissional do SAMU, desde o médico até os serviços gerais do SAMU, ele tem um perfil para trabalhar no SAMU. Tá? A pessoa tem que gostar do que faz. Ninguém fica no SAMU somente por um emprego. Isso aí você pode ter certeza. Bacana. E nós tivemos aí uma época um projeto, esse projeto ele existe ainda, né, no Brasil, de você fazer uma interação com todos os profissionais, de todos os profissionais, tanto do operacional quanto do administrativo. Então teve uma época que foi essa que a Priscila está falando, que a gente colocava assim, o pessoal do administrativo colocava na viatura para sair ocorrência, para ver a dificuldade que se passava na rua. E colocava o pessoal do operacional dentro de uma central, também para ver como é que chegava a ligação, como é que as pessoas chamavam, né? E a gente fez esse projeto e a Pri, ela teve a oportunidade de ir e acho que foi bom para ela já tinha, né, essa vontade e foi bom para ela. E a gente ainda vai voltar com esse projeto novamente, né, Nair? É uma das nossas propostas. Ai, que ótimo, olha lá. Tá horrível, hein? A chefe tá falando, tá vendo? Uma das ocorrências que eu acompanhei, inclusive a Rose estava junto, né? Um acidente que teve ali no Del Rey, né? Eu lembro que era uma rua muito íngreme, uma caminhonete acabou batendo no muro, o senhorzinho acabou falecendo. Né? Massageei no meio da rua. A Rose massageando o paciente no meio da rua. E aí ela massageava, segurava o equipamento, o monitor, né? O monitor com o pé. Inclusive eu fui lá, eu desliguei a câmera, fui lá, coloquei o pé lá, eu segurei o negócio para ela lá. Pessoal, só quem acompanha o trabalho do SAMU, só quem vê de perto, conhece o trabalho do SAMU, vê o tanto que é gratificante muitas vezes ter profissionais desse gabarito perto da gente, né, Rosa? É desgastante, né? É desgastante porque, por exemplo, essa ocorrência era uma ladeira, né? Uma ladeira e a gente... E tudo era para baixo, né? Então, se eu soltasse alguma coisa, ia rolar a ladeira abaixo. Então, a gente tinha que ser, assim, bem flexível ali naquele momento, né? Não deixar os nossos equipamentos, ao mesmo tempo, a gente tinha que estar cuidando tentando reverter aquela parada cardíaca ali. Infelizmente, a gente não conseguiu. E isso dá muita tristeza na gente, porque a gente sabe, assim, o tanto que a gente se empenhou, né? E não conseguiu. Mas eu falo que tem coisas que não tá na nossa mão, né? A gente faz o que a gente pode e que aquilo que a gente tem, usamos tudo que a gente tinha e infelizmente a gente já não estava mais na nossa mão.
Entendi. Mas isso é verdade, a gente vai para todo lado, né? É uma condição do serviço, né? Uma condição. Ô, doutora, o SAMU já passou por alguns perrengues, né? Questão de falta de equipamento, muitas vezes, no passado isso, né? Como é que está o SAMU hoje, né? Questão de equipamento, questão de viaturas, como é que o governo, tanto federal quanto estadual, municipal, como é que é tratado o SAMU hoje como prioridade? Como é que está a saúde, falando de saúde, né? A saúde do SAMU hoje? Olha, tem melhorado bastante. A prefeitura, né, é uma empresa muito grande, com muitas demandas de vários setores, tá certo? Mas eles têm, assim, um cuidado especial, né, com os serviços de urgência, tanto do SAMU, quanto da UPA, do Margarita Moraes, porque tem um impacto direto na população, né? Então, assim, às vezes demora, né? Você tem licitações, né? Eu quero isso, vai chegar amanhã? Não. Existe todo um processo. Você tem que ter as licitações, tem que ser tudo muito transparente, né? O que é correto. E isso aí demanda um tempo, né? Às vezes a gente precisa de determinado equipamento que a gente sabe que às vezes vai demandar um tempo, mas aquelas coisas que a gente tem uma precisão, uma urgência maior, a gente aciona os nossos setores e fala assim, olha, isso aqui a gente precisa, e as pessoas tentam se virar dentro do que é possível para conseguir o que nós precisamos, né? Bacana, bacana. Ô, Rose, eu sei que você tem vou fazer só... Meu Deus, lá vem Tem alguma coisa, né, que você chega assim, eu estou dizendo porque todo mundo é ser humano, né? Depois eu vou fazer essa mesma pergunta para a doutora também. Tem alguma coisa que você chega, quando você ia para a cena do acidente, alguma coisa, uma coisa que você chegava assim, nossa, eu tenho que fazer isso, mas você não, sabe, não gosta de fazer? Eu nunca contei. Mas ele sabe por alguma informação. Eu acompanho, olha aqui, eu acompanho o SAMU desde que o SAMU foi criado. Então eu tô lá na ocorrência e olha, já passou muita gente ali contando coisa, viu? Alguma coisa que você vai fazer assim, que você fala, puxa vida. É a única coisa, infelizmente, eu acho que é um trauma que eu trago da faculdade, isso. Da faculdade. Então, como eu estou formada há mais de 30 anos, tenho mais de 30 anos que eu tenho esse trauma, né? Eu não tenho, olha, eu pego paciente todo quanto é jeito, paciente vomitado, evacuado, eu pego de tudo. Sem problema. Sem problema nenhum. Mas o tal da prótese dentária é uma coisa que, infelizmente, eu não gosto. Não gosto, eu tenho... Tanto é que os colegas... Mas se precisar, faz como profissional, se precisar, faz. Sem olhar para trás, faço. Mas os meus colegas, como eles já sabem disso, então eles nem deixam essa missão para mim, entendeu? Eles mesmos já fazem, porque eles sabem que o único trauma que eu tenho é disso. Não tenho o menor problema em ver nada. Olha, nesse tempo de SAMU já vi assim, muita coisa, já vi amputação traumática, já vi de tudo que você possa pensar. Nunca tive problema. Mas a tal da prótese dentária, então meus colegas já sabem, eles mesmos já providenciam assim, para eu não ficar nem vendo e nem tendo que pôr a mão e nem tirar. Entendi. E a senhora, doutora? Não, olha só, assim, uma coisa que eu tinha, não é que eu não quisesse fazer ou não. Meus filhos puxa só o microfone mais perto. Meus filhos atualmente não moram mais aqui, mas na época, né, em que eu saí nas ambulâncias, ainda tinha filhos morando comigo. E toda vez que a gente ia para algum acidente, sabe, dava uma coisa assim. E a gente ligava até pro filho, né? Ligava isso pro filho. daí a gente faz até hoje, né, Rose? Nossa, sabe? Principalmente o filho que tem moto, né? Isso, nem fala, vamos pular. A gente sempre teve assim, pensei, ai meu Deus, né? Então bateu, acelerava o coração. Acelerava. Porque já aconteceu, né? Nós tivemos não aqui em Poços de Caldas, foi até no SAMU regional do Cissu. Uma técnica de enfermagem, que ela foi para atendimento, na pista. Um acidente na pista, e era o filho dela que tinha acidentado.
E esse filho dela morreu. Acabou morrendo. Morreu. E ela nunca mais voltou a trabalhar, né? Nunca mais voltou. Ela ficou tão traumatizada que ela nunca mais voltou. Quando eu trabalhava em Pouso Alegre, na IPTV Pouso Alegre, teve um caso também na Fernão Dias, que as VTRs do SAMU e eu não sei se é Renovias, não lembro se é Renovias lá, eles estavam parados atendendo um acidente, veio um caminhão, Eu me lembro disso. pegou todos os... Parece que 3 ou 4 pessoas morreram na hora lá, né? Então é um risco também, né, Rosa? Muitas estrada vezes tá ali na rodovia, né? É um risco que a gente corre, né? E não é isso, não foi o único, não. A gente tem bastante relatos aí em outros lugares aí do país que acontece acidente. Tivemos um agora há pouco tempo, de uma colisão de uma ambulância aqui no estado de São Paulo, que a técnica de enfermagem, que ela se machucou gravemente. Foi em Santos, se não me engano. Em Santos? Santos, né? Infelizmente, né? É um risco também que a gente corre. A gente tem falado, inclusive eu tenho falado ali no Rota 21 também, né? A respeito do números de autoextermínio, né? Inclusive hoje o SAMU atendeu, né? Um caso de autoextermínio e tudo mais aqui em Poços. Doutora, isso é frequente? É verdade que o SAMU atende muito esse tipo de caso? Eu tenho conversado com médicos, com pessoas aqui da cidade, e eles falam, Jaderson, é altíssimo o número de atendimentos do SAMU com essa questão, tanto da tentativa de autoextermínio, quanto do autoextermínio propriamente dito. É verdade que Poços tem um número elevado? Não, nós não fizemos esse levantamento em comparação a outras cidades, mas nós não temos essa percepção de que aqui em Poços seria mais elevado. O que nós temos assim observado de uma maneira geral, né, não só no nosso país, como no mundo em geral, tem aumentado os casos. Tem aumentado os casos em estudantes de universidade, esse é um número maior, de adolescentes, de adultos jovens, em depressões, em tentativas de autoextermínio, mas de uma maneira geral. Uma coisa até muito preocupante, né? Mas não que a nossa cidade tenha esse destaque. Isso não. Entendi. O SAMU hoje também, ele como é que funciona a questão de atestar óbito, né? A gente sabe que o SAMU também tem uma certa dificuldade nessa questão. Como é que hoje está funcionando isso, doutor? De mais ou menos uns 2 anos. Uns 2 anos e meio para cá, se eu não me engano, acabou o serviço de verificação de óbito, né? O SVO, né? O SVO, e foi determinado então que os médicos da saúde, de uma maneira geral, fariam a declaração de óbito, né? Então, antigamente, a gente ia ao local, chamava, a gente constatava na nossa ficha de atendimento, né, óbito a tantas horas, e o serviço de verificação de óbito, depois que confeccionaria a declaração de óbito. Então, a partir de mais ou menos 2, 3 anos para cá, esse serviço, essa função começou a ser, então, do SAMU. E que não é só do SAMU, né? Se tiver um médico qualquer médico pode atestar. Do PSF, né? Que acaba se tornando mais difícil. Mas, por exemplo, se você tem um PSF, que você tem aquela família, né, inscrita lá, que já é acompanhada, nada impede que aquele médico possa vir dar a declaração de óbito daquela pessoa. Mas o que acontece às vezes, que muitas vezes a gente tem isso finais de semana, no meio da noite, da madrugada. E o que a gente começamos a observar é o que acontece, na verdade. O médico, a gente tem uma certa dificuldade com o documento, né? Porque assim, mas eu vou lá, vou fazer uma declaração de óbito, eu não sei nada sobre ele, né? E vou dizer... Porque ele acaba sendo responsável, né? Ali. Então, assim, foi um questionamento, eu conversei muito na época com o responsável pelo IML daqui, né, para nos orientar. Então, assim,
quando chamar a perícia, né? Se tem dúvida, o que faz, chama o perito. O perito é da Polícia Civil, né? Da Polícia Civil. Nós entendemos que esse perito não é um médico, mas ele é uma pessoa capacitada, né? Nessa função, os peritos, né? De avaliação da cena. Então, foi que a gente conversou com os nossos médicos, se o perito foi ao local, e o perito constatou em que não houve, por exemplo, o corpo achado há vários dias. Mas ele chegou no local, não tem sinais de arrombamento, está tudo trancado. Não tem sinal de trauma, não né? tem sinal de trauma. De violência. De violência, né? Então, assim, foi uma morte natural. A causa pode ser desconhecida. Do que ele morreu, talvez a gente não saiba, né? Mas é uma morte natural e não uma morte violenta, né? Então, assim, nós temos um contato com o pessoal do IML. Quando surge alguma questão, me reporta ele nos orienta. É um serviço integrado. Tá? Está sendo um serviço integrado, mas assim, a gente teve uma certa dificuldade no início, realmente, muito questionamento dos colegas médicos, né? Mas isso pode dar problema para mim. Aí eu falei assim, olha, você chegando lá, você observa, se você acha que tem alguma dúvida, então vamos chamar o perito, né? Que está mais capacitado em relação a ver se tem alguma coisa ou não. Ele dizendo que não, então a gente coloca lá, perito, foi ao local da cena, não viu nada. Constatou, você pode escrever isso na declaração de óbito, entendeu? Que não constatou nenhum sinal de morte violenta, então foi feito. Faz a declaração de óbito. Entendi. Pessoal, pausa aqui só para falar do café caldense. Pessoal, você que quer experimentar essas delícias, ô Vitão, se você puder trazer o pão de queijo aqui para as nossas convidadas. Vixe, Maria. Coisa boa, pessoal, o café caldense, que é o melhor, né, café de Poços de Caldas e de toda a região e até mesmo do Brasil, tá? Você pode adquirir o café caldense, o pão de queijo Xodó de Minas, ali na Casa do Açaí, Café Beduíno, ali próximo à Câmara Municipal de Poços de Caldas, tá bom? Você vai lá com a equipe da Josi, né? Com a equipe lá do Café Caldense, e você tem lá o melhor café, também tem aquele pão de queijo maravilhoso, né? Você pode almoçar, passar ali momentos agradáveis na Casa do Açaí, ok? Um abraço aí pro meu amigo Silvio José Ferreira, que sempre está participando com a gente aqui. Hoje o Silvio não está, mas na próxima semana ele estará de volta. Pode comer um pãozinho de queijo. Pega ali, Deus do céu, você quer acabar com o regime das moças, né? Cafezinho. Cadê o café caldense? O cheiro do cafezinho. E o cheiro do café? Tá vendo na televisão? O café. dieta, ó. Dá um Aí. pode dar um O... Não tem muito, só tem uns. Que eu Deixa eu levar lá pro Samu. Não, vou levar pra casa, Nair. Nossa. Ô Rose, a Diga. gente já está quase encerrando. Já? Uma Nossa. ocorrência. A gente Ah, já dá um está com o ponto programa aqui. 1h30 já de programa. Pois é, filho, mas Eita. você viu por que eu me atrasei, né? Não, a Rose, Eu estava pessoal, trabalhando. ela estava no front, viu? Tá lá na UPA, né? Tô na UPA, Tá na dando UPA. estágio lá para os meus alunos do Dom Bosco, né? Maravilha. E assim, a luta é diária, né? A luta não é só chegar lá no SAMU, não. A luta é lá no SAMU, é dar aula, é dar estágio à noite, agora vai para casa, aí vira dona de casa, né? Uhum. Então a luta é diária, né? A luta é E as diária. mulheres guerreiras sempre vão à luta, né? Ô Rose, uma ocorrência que marcou você no SAMU. Não conta aquela do helicóptero de novo, não, né? O Priscila, Vou aquela contar, lá. olha, eu vou né? contar uma, essa vai ser assim muito comum, a Nair vai se lembrar, que tava eu e Nair. Aqui descendo pra Caldas, um caminhão de abacaxi tombou, capotou e o Eu caminhão... lembro desse caminhão. Você acredita que eu tava Você lá? lembra? Teve um rapaz que sobreviveu e um rapaz que morreu, não É. foi? Ele passou direto numa curva É, e tombou. Eu lembro desse caminhão. Essa foi uma Pra baixo de ocorrência Laranjeiras. também, A gente esperou E- o bombeiro, né? e quando nós chegamos na cena, aquela cena assim, olha,
é bastante complicado, porque você vê um caminhão de roda para cima, né? Enfiado numa árvore praticamente, no meio do acostamento, e a gente ter que chegar nesse local. Era abacaxi. As abelhas começaram a rondar a gente, né? Você e a gente levou não abacaxi sabia. embora? Então, não levei, gente. Não levei, a Nair não deixou. Você não A Nair deixou, né? não. Dessa Não. vez a Dessa doutora vez tava ela não junto. levou. A Nair não deixou. E aí, e uma coisa interessante, que quando a gente começou a pisar, né, tinha muito cipó ali, quando a gente começou a pisar no mato, a gente escutava barulho, assim, mas a gente não, nesse momento a gente não pensa em nada, a gente pensa em chegar e avaliar, né? E aí a gente pisava nos abacaxis, aquilo veio cheirando e começou a chegar abelha, e a Nair sapateava, porque ela achava que era abelha que estava pegando o pé dela. E aí, bom, enfim, aí a gente foi para um lado, aí a gente viu só um pedacinho no meio das ferragens, o rosto de uma pessoa. E a pessoa, né, era o motorista do caminhão. E ele estava ali bem consciente, bem orientado, mas ele só tinha um pedacinho, assim, uma frechinha. E a gente tinha que esperar o bombeiro para poder cortar aquela ferragem para tirar pra gente avaliar, né? E aí, enquanto isso acontecia, porque eles tiveram aquele tesourão deles lá, que lá fazia... Desencarcerador, né? E foi uma ocorrência muito demorada, né, Nair? Foi, bastante demorado. E nesse momento, então, enquanto não tirava, a gente não tinha o que fazer. E aí eu falei pra Nair, vamos por aqui, pelo outro lado do caminhão. E a gente olhou assim, olha, também num pedacinho assim da janela do caminhão, assim, nós olhamos e nós vimos um pé pra cima, assim. Eu falei, Nair, esse aqui é o mesmo pé do outro? Aí a Nair falava assim, é? Não é, Nair. Não é o mesmo pé. Lembra, né? Eu falei, Nair, esse pé é outro. Ela falou, mas será que eles estavam em dois? Porque até então ninguém tinha visto se era um, se era dois. Ninguém sabia O informar. rapaz também não falou, somos em dois e tal, não falou nada. Não, ele não conseguia falar. Conseguia falar. Não. E aí eu falava, Nair, tem um aqui. E a Nair falava assim, mas será, não é o mesmo? Não é, Nair, não é. E aí precisou daquele caminhão MUC lá, levantar o caminhão, né, pra poder tirar um. Aí tirou um, e aí eu subi com esse, já porque a gente não perdeu muito tempo na cena, porque já era muito tempo, né, e pra retirada. E aí eu subi e a Nair ficou, porque o outro estava... Dentro do caminhão ela tinha que constatar o óbito, né? Como médica ela teria que constatar o óbito daquele. E aí eu subi e ela ficou lá, né? E foi uma cena feia, né? Porque ele estava meio que pregado no teto do caminhão, né? E foi assim uma ocorrência muito demorada também, mas é uma ocorrência que marca a gente, né? Eu praticamente lembro de todas as ocorrências. Até quando eu vou lembrar, eu não sei, mas por enquanto eu não lembro. Eu até lembro, esses dias agora, né, teve um acidente ali que uma máquina acabou caindo em cima do carro, né, e ali faleceu também uma pessoa que estava no caminhão, né, e uma coisa que marcou que eu cheguei lá, o pessoal do SAMU estava tentando fazer a manobra, né, para a reanimação ali da pessoa. Eu olhei dentro do SAMU, dentro da viatura, da VTR, né? Até a gente respeita muito, você sabe que a gente não filma o procedimento, filma de longe, né? Para não expor e tal. A viatura estava preta dentro. Preta. Literalmente. A maca, tinha muito óleo, muito né? óleo, muita coisa. Né? Então, isso aí muitas vezes a gente vê o pessoal saindo, a gente só lembra assim do médico, né, doutora? A gente lembra só do médico de roupinha branca e tal, né? A gente não sabe o que um samuzeiro passa na rua, né? Nossa, a gente chega tudo esgalapado. Concorrência dessa, a gente chega lá tudo de cabelo em pé. Isso desde que veio quando a gente fazia progressiva, que não podia molhar o cabelo, tinha que sair ocorrência, né? Na chuva. Na chuva, né? E falava assim, ai meu Deus, eu fiz escovinha hoje, né? Mas a gente sempre foi muito assim, muito intenso, né? Nas ocorrências, a gente sempre saiu muito, com muita vontade de trabalhar, né? Isso sempre foi muito importante na nossa vida, muita vontade de trabalhar. A minha amiga Kátia está falando aqui, Priscila, aproveita as médicas e fala para o Jaderson sobre tomar água gelada.
É Só porque ela toma sabe, gelado, né? Só ela toma sabe gelado, que eu né? gosto de água gelada. Só toma gelado. Aí ele... O instrumento de trabalho dele é o quê? A voz. Eu acho que é essa coisa que Ela a achou Kátia que eu deve não estar falando aí. achou que eu não ia ler. Ô pessoal, então nós estamos recebendo aqui hoje o pessoal do SAMU, né? As mulheres do SAMU, tá aqui a doutora Nair, que é lá uma das comandantes, tá outra comandante aqui que é a Rose, né? Tá ali a Priscila, que é uma atendente, a trabalha, né? A que tem menos tempo de SAMU tem 9 anos, que é a Priscila, né? Então a gente está recebendo essa turma aqui, né, numa forma de homenagem, né, tanto à mulher e quanto aí a esse serviço tão importante para a nossa cidade, que é o SAMU. Doutora, quero agradecer muito, né, por isso que eu insisti muito para a senhora vir, né, quero agradecer muito a sua presença aqui, né, e quero que a senhora deixe aí o seu recado aí. Nós gostaríamos de agradecer essa oportunidade e gostaríamos sim de deixar nesse dia, né, internacional da mulher, fazer uma homenagem também, né, às nossas colegas de trabalho, as nossas funcionárias, né, mulheres. A gente sabe que passam bastante perrengue, tem filho em casa, né, tem aquela outra jornada, às vezes quando chega em casa, vai ver filho, já deixou o filho em casa, com os avós. Então, assim, para essas nossas companheiros de trabalho. A mulher tem uma missão dupla, né? É lá no SAMU. Pois é, então fica assim muito complicado, então, e a gente vê, né, às vezes, acho que tiveram já filhos pequenos, né, que agora já estão maiorzinhos, e a gente vê como é sacrificante para toda mulher que trabalha fora, que tem seus filhos, né, que tem que deixar. Então, assim, a gente agradece a todas, né, o valor inestimável que elas têm. Agradecemos a todas, a nossa equipe como um todo, não só as mulheres, mas todos os nossos funcionários. Nós não somos perfeitos, perfeito para mim só existe um, né? Nós tentamos sim melhorar, não poderemos, não vamos salvar todos, porque não temos esse poder, mas que eu tenho certeza que todos fazem o que fazem com amor mesmo. Né? Às vezes, a população às vezes pode achar que um ou outro foi meio áspero no atendimento, mas assim, todos nós tentamos manter um controle sobre a situação, mas ser humano é ser humano, né? Então, às vezes, você se depara com uma situação que é mais estressante. Então, assim, eu só tenho que agradecer a todos que trabalham conosco, que eles realmente estão ali porque gostam, né? Independente de qualquer outra coisa, eles estão ali porque eles gostam do que eles fazem. E também a todas as mulheres, né, da nossa cidade, do nosso país, a luta está sempre aí, né? Só para lembrar que o dia 8 é sempre que estamos na luta, né? Que existem muitas diferenças e que nós temos aí que continuar. Já avançaram bastante, mas tem que continuar, né? Mas né? Temos que continuar. Ainda existe muita discriminação, sim, muita diferença, mas nós temos que continuar sempre. Né? Tá aí. Priscila, não tem nem como te agradecer, Fica, né? eu que Deixa aí o teu você recado. com a parceria, com o carinho, né, que você tem pela equipe, sempre, né, tá sempre junto com a gente ali. Quero parabenizar todas as mulheres que lutam, que deixam seus filhos na creche, que saem, sabe, chegam em casa às vezes cansada e tem que estar totalmente com a disponibilidade de amor, né, para a família. Então, Porque mãe é mãe, né? O pai, a criança até compreende, agora a mãe não tem jeito, não tem como. Você entendeu? É um ser diferenciado, né? É um ser que... E não é só a mãe, né? Às vezes, a filha, a Rose tem uma filha que tem que ter uma compreensão com ela, tanto quanto, né? Ela ser mãe na luta, ser mãe. Então, às vezes eu falo assim, essa estrutura da família, de quem espera, né, a mulher que sai. Porque o homem, ele sai para trabalhar desde que o mundo é mundo. Entendeu? Se o homem sair de manhã e voltar 11, meia-noite em casa, ele está buscando sustento. A mulher, se ela fizer a mesma carga, ela está deixando a desejar em casa.
é o marido que reclama o tempo que está fora, é o filho que reclama o tempo que está fora. Existe essa diferença e ainda é muito grande, né? Então é aquela coisa assim, gente, a mulher nunca foi e nunca vai ser o sexo frágil. Sem dúvida. Isso. Rose, o chaveirinho do SAMU. Quando a Rose aposentar, eles vão, já fala, a doutora Nair já disse que vai fazer um busto. Eu quero estátua. Vai fazer um busto dela assim e colocar lá no SAMU. Com certeza. Ô, Rose, obrigado, viu? A Rose estava trabalhando, gente, lá na UPA, saiu direto, veio atender o nosso pedido. Rose, não tem palavras para te agradecer, viu? Nossa, eu que não tenho palavras para agradecer esse convite maravilhoso aí num dia tão especial. Dia 8 é só um dia, como diz a Nair, né? A gente tem um ano inteiro aí de luta, um ano inteiro de dedicação, né? Tem horas... Às vezes a gente fica pensando assim, como era antigamente a mulher sem trabalhar fora, aquela mulher esposa, aquela mulher dona de casa, dona do lar, né? Hoje a gente pensa assim, em um determinado momento da vida eu pensei assim, gente, quem será que foi essa que quis botar aí para quebrar e falar assim, a mulher tem que ir à luta, a mulher tem que trabalhar, né? Tinha época que eu queria ser só dona de casa, sabe? Mas a gente vê que a gente não nasceu só para ser dona de casa, não. A gente tem um poder na mão, né? E isso chama um empoderamento feminino. Então hoje eu sinto assim, eu sou muito orgulhosa de mim, da minha pessoa, de eu fazer o que eu faço, né? De 3, 4 jornadas aí que eu tô fazendo, mais ou menos isso. E tô na luta aí, no dia a dia mesmo. E parabéns para essas mulheres que, como eu, vão à luta, né? Vão atrás de sonhos, vão atrás de realizações, e que lutam e que sustentam famílias aí. Essas mulheres são as mulheres empoderadas mesmo, né? Elas são as mulheres, não é o sexo frágil, a mulher é empoderada. E a mulher, se ela soubesse do poder que ela tem, da capacidade que ela tem, trabalhasse em cima disso, né, a gente ia ganhar muito mais espaço. Então eu vejo que dia 8 é só um dia, né? 8 de março é só um dia, mas que a mulher é empoderada o ano inteiro, ela precisa ser homenageada o ano inteiro. Né? E respeitada, né? O respeito para a mulher brasileira, o respeito para a mulher mundial, porque a gente sabe que muitas delas são chefes de família mesmo, muitas delas controlam assim, olha, uma vida inteira sozinhas, né? Com uma carga, matam um leão por dia, como diz o ditado, né? E parabéns para elas, parabéns para nós, que eu acho que esse poder que a gente está conquistando, ele precisa ser conquistado a cada dia e a cada vez mais, né? Obrigada aí pela oportunidade de a gente estar aqui, obrigada pela parceria aí do nosso SAMU. Um dia, quem sabe, eu e a Nair, nós conseguimos fazer um SAMU aí só de mulheres, né, Nair? Quem sabe que a gente mostra o poder. Seria ótimo, né, doutora? Não, aí vai dizer que a gente está discriminando. Não, eu acho que não, eu sou contra. Por quê? Gente, homem tem que fazer força. Quem vai carregar a maca? Quem que vai trocar o pneu da viatura, né? Bem, mas isso aí, olha aqui, ó. Não, deixa eu fazer força. A Pri não gosta de fazer força, eu faço. Tem que trocar o pneu da viatura, tem que lavar, né? Pegar a maca, entendeu? Não, gente. O homem mas a gente quer. Eu tenho até dúvida, viu, Priscila? Porque depois que eu viesse aqui descer um barranco de 15 metros, de quase 20 metros, sabe? Eu não duvido que ela troca o pneu da viatura. Se precisar a gente faz, né? Porque a gente se palpa toda a obra, né? Em casa, precisar de um parafuso, não tem ninguém, a gente vai lá aperta. Então a gente quer... Na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa saber um pouquinho de cada coisa. Não é você sabendo assim, o básico de cada coisa, você consegue assim, muita coisa que você pode falar assim, não preciso de ninguém para fazer isso por mim, eu mesma faço. Né? Tem um amigo meu que falou assim, você não precisa ser especialista, mas ser um generalista. Ele usa esse termo, né? Você usa generalista. Você não precisa de um eletricista para trocar uma lâmpada. Lógico. Né? Não, e outra coisa, hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa que chama YouTube. Nossa. Você vai lá no tutorial, você aprende tudo, né? Então isso é muito legal. Entra aí no YouTube, bate aí, ó, como chamar o SAMU e quando, viu? Podia ter um dispositivo desse aí. Tá aí. Pessoal, então eu quero agradecer as meninas aqui do SAMU. A gente promete voltar a semana que vem com o Poços Cast, tá? Muito obrigado aí pela sua companhia. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço. Tchau.
Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. A maior rede de convênio com o Hospital da Santa Casa com todas as especialidades médicas, dentistas, exames e descontos no comércio local. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales 86, 3042, 2480.